Olá pessoal, Fábio Akita. Eu finalmente vou poder falar um pouquinho mais sobre a parte que mais interessa para programadores iniciantes, que é o básico do básico de uma rede caseira. Eu resolvi falar disso porque justamente estava fuçando minha própria rede de casa, configurando meu NAS novo e pareceu uma boa hora para introduzir alguns conceitos de rede. Muito do que eu quero falar em episódios futuros depende de todo mundo saber pelo menos esse básico. Hoje pulamos do modem para o roteador e o vocabulário mais básico sobre endereços de IP, rotas e tudo mais. Para a maioria das pessoas tudo isso é invisível, você já conecta no seu Wi-Fi e tudo funciona. Mas programadores precisam entender por que essas coisas funcionam, então vamos lá. Sem vocês saberem, nos últimos 2 episódios eu toquei em 2 tópicos específicos de rede, o que se chama de camada física e a camada de dados, Physical Layer e Data Link Layer. Claro, eu só toquei em pouquíssimos tópicos desses assuntos e se quiserem saber completo, como sempre, eu recomendo que estudem o famoso livro de redes do professor Tannenbaum. Quem fez ciência da computação provavelmente teve que estudar esse livro, e na minha época da faculdade também era ele. Se conseguiram chegar até aqui, espero que já consigam enxergar dados não como arquivos, assim como conjuntos de blocos de bits ou o que chamamos de pacotes. E espero que já tenham começado a entender a ideia de protocolos como o formato como preenchemos os metadados do cabeçalho desses pacotes. A metáfora de e-commerce, onde o produto é o dado e o pacote de fora, onde se preenche endereços, é o protocolo. Esses pacotes têm coisas como o número deles para depois a gente receber e montar na ordem certa. O Hello World do estudo de redes é o modelo de referência OSI, que tecnicamente não é mais usado hoje em dia. A gente está mais familiarizado direto com o protocolo TCP/IP, que se usa na internet. O Tannenbaum diz que os protocolos associados ao modelo OSI não são mais usados, mas o modelo em si é bem útil e geral e ainda válido. Já no TCP/IP é o contrário, o modelo em si não é muito útil, mas os protocolos são muito utilizados. Por isso, na prática, a gente usa TCP/IP, mas aprende o modelo OSI. O modelo OSI é dividido em 7 camadas, e eu disse que já mencionei parte das 2 mais baixas, a camada física 1 e a camada de data link 2. A ideia das camadas é que elas poderiam ser substituídas sem alterar as camadas de cima. Por exemplo, eu posso trocar a camada física de cabos Ethernet por Wi-Fi e o resto funciona igual. A camada física é isso, a camada responsável por transportar bits por algum canal de comunicação. A camada de Data Layer é responsável por cuidar de coisas como checagem de erros, checksums e o algoritmo internet 16 bits que eu mencionei no episódio anterior. A ideia é de detectar um erro e pedir para repetir o pacote caso tenha erro. Depois vem a camada que eu não falei, a camada de rede propriamente dita, e é quem cuida das rotas e para onde enviar os pacotes. No caso de TCP/IP, as camadas física e data link são uma camada só, a camada chamada só de link, e a camada de rede é a responsabilidade do protocolo IP. Quando falamos em IP, pensamos em endereço IP, mas IP em si é Internet Protocol, que é a camada de internet junto com outro protocolo, o ICMP ou Internet Control Message Protocol, que a gente usa quando fazemos ping, por exemplo. Acima disso, no modelo OSI, temos camada de transporte, sessão, apresentação e de aplicação. Tecnicamente, a camada de transporte em si é o TCP, que é o Transport Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Transporte. Portanto, TCP/IP é justamente protocolo de controle de transporte de pacotes da internet. TCP tem como característica controlar 2 conexões entre 2 pontas de forma confiável. Em paralelo, temos UDP, ou User Datagram Protocol, que é um protocolo que não fecha a conexão e não usa o sistema de sequenciamento de pacotes do TCP. Ele tem menos metadados e é mais leve, mas é menos confiável e feito para situações onde perder um pacote não é um problema. Streaming de vídeo e áudio é um exemplo onde o UDP pode ser útil. A camada de aplicação é onde encapsulamos outros protocolos dentro, é onde nós programadores mais trabalhamos com coisas como HTTP para web, SMTP para e-mail, DNS para domínio e assim por diante. A maioria dos protocolos que usamos no dia a dia de programação são empacotados nessa última camada de aplicação. Para as camadas embaixo não importa o que foi encapsulado, porque vão fragmentar tudo em frames e eles só se importam em entregar esses frames de uma máquina para outra. É como o entregador do Mercado Livre, para ele não interessa o que tem dentro do pacote, ele vai entregar do mesmo jeito, seja lá o que tiver lá dentro.
Mas entregar, precisamos saber para quem entregar. Eu disse no episódio de modem que a responsabilidade dele é modular e demodular entre sinal digital e sinal analógico. Mas essas caixinhas de uma Vivo ou Claro da vida fazem mais, são também roteador e ponto de acesso. É como um negócio pequeno familiar, como a padaria do pai que é padeiro, a mãe recebe pedidos, manda o filho entregar e vai funcionando assim. Essa é a beleza dos protocolos de internet. Você pode entuchar tudo num PCzinho fraco que vai funcionar ou dividir responsabilidade com PCs mais fortes para escalar. Para a maioria das pessoas, com uma TV, 3 ou 4 celulares, 1 ou 2 PCs, usar essa caixinha tá mais que bom e vai funcionar bem o suficiente que poucos vão notar perda de performance e possível falta de segurança. Eu mesmo não tenho usos muito drásticos, mas talvez por ser mais old school, eu prefiro desligar a função de ponto de acesso e deixar ele conversar só com um dispositivo, o meu router separado. Não é um router robusto nem nada disso, é só um TP-Link Archer C6 normal. Eu uso um cabo Cat5e que suporta até 1 gigabit. Como o meu plano é de 300 megabits, só mais do que isso sobra. O roteador registra o gateway de saída padrão como sendo o IP do modem, que é 192.168.15.1, e o roteador como sendo o dispositivo 192.168.15.2. Hoje vamos falar desse tal de endereço IP, esse número de 4 blocos dividido por ponto que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. Infelizmente, para realmente explicar isso, eu precisaria tocar no assunto de roteamento, Classless Interdomain Routing ou CIDR, e eu realmente não tenho nenhuma vontade de explicar isso. Então, de novo, recomendo o livro do Tannenbaum e o capítulo sobre a camada de rede para estudar. Dessa vez eu só vou dizer o que é, mas não por que é assim. Mesmo cortando o grosso, ainda assim, explicar endereços é um saco. Vamos por partes. O endereço IP é basicamente um número de 32 bits que escolhemos dividir em 4 blocos de 8 bits. Assim como em decimal, quando temos um número grande como milhão, a gente costuma separar por ponto a cada 3 números para ficar mais fácil de ler. Sendo blocos de 8 bits, se você é front-end já está acostumado com cores RGB, sendo 3 blocos de 8 bits cada, indo de 0 até 255. Mesma coisa, os endereços IP podem ir de 0000 até 255, 255, 255 e 255. Aqui vale falar outra coisa, eu venho falando em blocos, ou pacotes, ou frames, mas existem várias nomenclaturas usadas de formas confusas e no mundo de IP fala-se em datagrams. É a mesma coisa, pacotes de bits com cabeçalho de metadados. Assim como antigamente tinha telegrama no mundo analógico, em digital temos datagramas. Mas no fundo é tudo pacote de bits, não se perca nas diferentes nomenclaturas. A parte importante são os campos de metadados definidos pelo protocolo que descrevem para os diversos componentes da rede, como switches e seus dispositivos, o que fazer com esse pacote, para onde mandar e tudo mais. Mas realmente eu não tenho nenhuma vontade de detalhar esses campos. Novamente, leia Tannenbaum. Mas voltando, endereços IP versão 4 ou IPv4, como chamamos, são números de 32 bits, mas só esse número não quer dizer muita coisa sozinho. A gente precisa de uma máscara de subredes, subnet mask, que é aquele número 255.255.255.0 ou similar que você também já deve ter visto e como o próprio nome diz, é uma máscara para ser aplicada no endereço IP para saber qual parte define a subrede e qual define o host. Isso é uma coisa que todo programador tem a obrigação de saber, que são operações bitwise. Se nunca viu a operação bitwise, vamos ver como que funciona. Vamos pegar o endereço que o modem deu para o roteador, 192.168.15.2, e escrever o número em binário aqui na tela, 32 bits. Eu quero saber qual é o prefixo que identifica a subrede. Para isso usamos a máscara. Lembra? 255 significa tudo 1, com 3 blocos de 8 bits 1 e o resto é 0. Agora fazendo a operação bitwise AND, ou seja, fazemos AND bit a bit. Um AND 1 é 1, um AND 0 é 0, 0 AND 0 é 0, e eu expliquei isso no guia mais hardcore de introdução a computadores. Fazendo isso, o que sobra no final é o prefixo de rede, 192.168.15.0. A máscara arranca o sufixo que identifica o dispositivo individual na rede. Essa máscara, na prática, me diz que os primeiros 24 bits representam a rede. Por isso, outra forma de representar isso é escrever 192.168.15.255/24. Isso denota uma rede onde é possível ter até 256 dispositivos. Se fosse 192.168.255.255/16 ou máscara 255.255.00, significa que poderíamos ter 2 elevado a 16, ou seja, mais de 65 mil dispositivos. É uma rede grande demais, por isso você não vê rede /16 por aí. Num roteador caseiro, uma rede /24 é mais que suficiente, porque ninguém tem mais de 200 dispositivos em casa precisando de endereços.
E por que precisa ter isso? Um roteador é responsável por rotear pacotes na rede interna e também ligar com outro roteador numa rede externa, tipo a rede da Vivo. Se não tivesse essa hierarquia de rede e hosts, todo roteador precisaria ter uma tabelona com cada endereço de cada dispositivo dizendo para onde o pacote de cada um deles precisaria ir. Em vez disso, o roteador só precisa saber se da rede internet vier um pacote cujo prefixo do endereço seja 192.168.15x, ele precisa mandar para a rede externa do modem. Não importa se veio de 192.168.15.2 ou 192.168.15.3. Então o roteador só precisa manter uma linha em memória para essa rede em vez de uma tabela com todos os endereços dessa rede. É mais ou menos como o telefone. Se todo mundo tivesse um número de telefone de 11 números aleatórios, toda central em todo estado precisaria ter uma tabelona com 100% de todos os números para saber para onde mandar. Mas a gente usa o tal de DDD. Os dois primeiros números representam uma região, mais ou menos uma cidade ou conjunto de cidades. Na Grande São Paulo, o DDD é 11, Rio de Janeiro, o DDD é 21, em Natal, o DDD é 84 e assim por diante. Então, se a central de São Paulo faz uma ligação para um número com prefixo 84, ele sabe que precisa rotear a chamada para a central de Natal. A central de São Paulo não precisa ter o banco de dados com os números de Natal, só mandar para outra central que vai ter esse subconjunto de números de Natal, que é a central de Natal. Endereços IP é a mesma coisa, só que mais simples. Ele representa a subrede e o host, ou identificador do dispositivo nessa rede. Mas tem mais detalhes para quem quer estudar redes de verdade, quer entender CIDR ou Classless Interdomain Routing, como se usa máscaras para definir subredes independentes dentro de uma mesma organização, por exemplo, blocos de IPs diferentes para cada departamento, e a forma antiga que se usava até 1993 de Classful Addressing, onde provedores tinham que lidar com classes A até E. Como falei antes, isso tudo tem a ver sobre como roteadores sabem como rotear quais pacotes para quais redes. Isso é o capítulo de camada de rede do Tannenbaum. O que mais interessa é o problema que vocês já devem ter ouvido falar, especialmente depois da explosão da internet no fim dos anos 90, seguido da explosão de smartphone nos anos 2010. A gente literalmente tem ordens de grandeza mais dispositivos conectados na internet do que existem endereços disponíveis no número de 32 bits como definido pelo IPv4. É mais ou menos o mesmo problema que eu expliquei no episódio dos 640 KB de RAM, quando se achava que isso era o máximo de RAM que uma pessoa normal jamais ia precisar, e nos anos 90 se provou que isso era muito pouco. 32 bits, que dá um máximo de 4 GB, também é pouco, e hoje estamos em 64 bits. IPv4 sendo 32 bits significa que o máximo teórico de endereços seria pouco mais de 4 bilhões. Só de smartphones já temos mais de 3 bilhões. Some a isso todo PC, todo servidor, em todo data center. Some a isso um tanto de IPs que já foram desperdiçados. A gente já passou de 4 bilhões de endereços muitos anos atrás. Mas por que tudo continua funcionando? E para entender isso, eu acho importante todo mundo saber o que é um NAT, ou Network Address Translator. O conceito é muito simples. Todo provedor, como Vivo ou Claro, tem muito menos blocos de endereços IP reais do que clientes. Por isso é impossível dar um endereço real para cada cliente, e de fato ninguém faz isso. Em vez disso, eles implementam o que chamamos de um CGNAT, ou Carrier Grade NAT, ou seja, um NAT tamanho industrial. O grande lance é que podemos ter um intervalo inteiro de IPv4 dentro de cada subrede isolada e traduzir o endereço quando ele sai de uma rede e vai para outra. Em redes embaixo de NAT, existem 3 blocos de endereços reservados só para isso. Os com prefixo 10/8, que é um intervalo de 24 bits de mais de 16 milhões de endereços possíveis, ou com prefixo 172.16, que é /12, uma rede de 20 bits ou mais de 1 milhão de endereços, e finalmente com prefixo 192.168, que é /16, que é uma rede de 16 bits ou mais de 65 mil hosts. Por isso que normalmente seus dispositivos na sua rede local de casa ou de escritório costumam ser 192, 168 alguma coisa, ou 172 ponto alguma coisa, ou 10 ponto alguma coisa. São intervalos reservados para redes locais embaixo de NAT. O meu PC tem endereço 192.168.1.200. Eu quero assistir alguma coisa do YouTube. Faz de conta que o endereço de destino é 142.250.219.14. Porta 443, que é porta de HTTPS. Outro dia eu explico portas. Então meu PC monta pacotes onde a origem é meu endereço 192.168 com destino 142.250 blá blá, porta 443, pedindo a página de vídeo, e manda isso na rede local aqui de casa.
Antes de chegar em NAT, eu vou aproveitar para adicionar mais detalhes desse processo. Dentro de uma rede local, os pacotes não são roteados pelo endereço IP. No protocolo de rede, estamos na camada de rede, mas na rede local o que importa é a camada de data link, da Ethernet. E Ethernet não entende endereços IP. Essa tangente vale a pena fazer. Segura o exemplo do YouTube. Digamos que eu queira falar com um dispositivo aqui dentro da minha rede local, no caso o meu NAS. Eu que configurei, então eu sei que está com o endereço local 192.168.1.161. Eu posso abrir aqui o command prompt do Windows e dar um ping para ele. Todo mundo já fez ping para medir latência e tempo de resposta. Ele manda um pacote ICMP e mede o tempo. De novo, como o meu PC sabe mandar pacote exatamente para esse dispositivo e não confunde com, digamos, minha Smart TV que está na mesma rede? O jeito mais simples seria toda vez eu ficar mandando pacotes para todo mundo na rede perguntando: "Ô, quem aí é o IP final 161?" Daí o NAS responde: "Ô, sou eu, manda para cá." E ficar fazendo isso toda vez para todo o pacote. Mas consegue enxergar como isso seria um desperdício? Eu ia ficar toda hora incomodando os vizinhos, gritando no corredor. Minha TV ia receber pacotes que não precisa. Meu smartphone conectado via Wi-Fi ia ficar recebendo. Toda vez que eu preciso enviar pacotes, ia ter que ficar gritando no corredor. Seria um saco. Por isso existe um outro tipo de pacote chamado ARP, ou Address Resolution Protocol. No command prompt mesmo eu posso digitar ARP-A e vai aparecer uma tabela, que é um cache aqui no meu PC. Quando eu fiz o ping para o meu NAS, na realidade ele pediu para o ARP gritar no corredor: "Ô, quem aí é o NAS?" Aí o NAS respondeu: "Sou eu, caralho!" E incomodou todo mundo na rede. Mas aí o ARP, que não é burro nem nada, registrou a posição do apartamento no andar. É para isso que serve o tal MAC address. Toda placa de rede, seja Ethernet, seja Wi-Fi, tem um endereço único de 48 bits que vem de fábrica. 2 elevado a 48 são mais de 281 trilhões de endereços. É endereço suficiente para todas as placas de rede já fabricadas e em operação. Olha a tabela que o comando ARP-A me mostra agora. Tem um registro dizendo que 192.168.1.161 é esse MAC address que eu escondi uma parte. O endereço IP é relevante para roteador de internet, mas na camada de baixo da rede física, IP não quer dizer nada. Ethernet encontra coisas baseado em MAC address. Mas com isso, meu PC já sabe que se quiser falar com o NAS de novo, não precisa mais gritar no corredor. É só mandar direto para a placa de rede que responde nesse MAC address. Mas isso funciona para endereços da rede local. Se for endereço IP 192.168, o ARP vai ficar gritando aqui no corredor. Mas e se for o endereço do YouTube, que é no prédio ali na esquina? Agora, não adianta ficar gritando no corredor. É para isso que serve o tal do Default Gateway, que você também costuma ver na configuração de rede do seu roteador. É como se fosse o porteiro do seu prédio. Todo endereço que não faz parte desse prédio você manda para o Default Gateway, que por convenção é o endereço IP mais baixo, como 192.168.1.1. E agora pede para ele ir no outro prédio, pedir para o porteiro de lá, o roteador de lá, gritar no corredor de lá. Rede é mais ou menos isso mesmo, todo mundo gritando para lá e para cá e uma correria de entrega de pacotes. Mas tudo isso pressupõe que todo apartamento tem um endereço IP único dentro do prédio. Mas digamos que se mudou um vizinho pentelho e só para fuder ele resolveu colocar o mesmo número de apartamentos do vizinho. O ARP vai gritar no corredor: "Ô, quem aí é o endereço final 61?" E 2 apartamentos gritam: "Sou eu, sou eu!" E agora? Agora eu não posso entregar o pacote para nenhum dos dois, porque não sei dizer quem está dizendo a verdade. Então o pacote é dropado, jogando fora, e nenhum dos dois recebem. Um deles precisa colocar um endereço IP que nenhum outro esteja usando. Essa é a regra de conduta do prédio. Pensa, seria uma zona se toda vez que você se muda para um prédio, você mesmo precisasse definir qual é o número do seu apartamento. O prédio é progressista, ele deixa você escolher o número que mais te agrada. Só que aí metade escolhe o número 13, a outra metade escolhe 22, e o ARP vai ficar o dia inteiro gritando nos corredores e não ia poder entregar nada para ninguém. O prédio seria uma zona. Ainda bem que na vida real, todo apartamento já tem números pré-determinados e você não escolhe. Hoje em dia, numa rede local, é a mesma coisa. Para isso serve essa outra coisa que você já deve ter visto no seu roteador chamado DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol. Toda vez que um novo dispositivo se conecta na rede, ele pergunta para o servidor de DHCP, que em cenário caseiro fica no seu modem ou no seu roteador separado. Em empresas, um servidor DHCP pode ser um servidor separado e independente, mas o funcionamento é o mesmo. O DHCP é o síndico do prédio. O meu PC conecta na rede e checa: "Ô, tem um síndico ativo por aí?" E o DHCP responde:
responde: opa, tem eu aqui, que manda. Aí o PC pergunta: ô, que endereço tem sobrando aí para mim? E o DHCP mantém uma tabela parecida com aquela do ARP e fala: opa, tem final 200, firmeza? E o PC responde: valeu, irmão, vou usar esse então. E quando o NAS conecta ou a TV ou seu smartphone, todos perguntam para o DHCP qual endereço está sobrando e ele manda um certinho de tal forma que ninguém tem um IP colidindo com o de outro dispositivo. E assim o ARP funciona e os pacotes são entregues para os lugares certos. No DHCP eu posso também configurar dizendo que um certo MAC address sempre receba o mesmo endereço de IP. É útil para coisas como o meu NAS, porque eu monto um drive nele do meu PC e seria um saco se toda hora o DHCP desse um endereço diferente para ele. Tudo parece encaixar bonitinho, mas tem alguns problemas que eram mais graves no começo da internet e foram sendo tratados ao longo do tempo. Por exemplo, antigamente a gente usava hubs em rede para compartilhar um cabo entre vários computadores. Lembra antigamente quando tinha extensões de telefone na sua casa? Aí seu namorado liga e toca nos dois telefones. A menina no quarto atende e a mãe na cozinha atende também. Daí a mãe se toca: opa, é o namorado da minha filha, eu vou desligar para não ouvir a conversa. E sendo uma mãe honesta, ela desliga. Mas isso pressupõe que todo participante nessa rede seja honesto. É o que placas de rede legítimas numa rede em hub fazem. Se vem pacotes que não é para o MAC address dele, ele dropa ou rejeita esses pacotes e não fica escutando. Porém, a placa de rede está aqui fisicamente na minha máquina, eu posso hackear ela. E isso se chama colocar essa placa em modo promíscuo. Quem já brincou com softwares como o Wireshark sabe disso. A gente podia ficar vendo todos os pacotes trafegando na rede, mesmo os que não são para mim. Por isso que hoje em dia se usa switches. Um switch estabelece uma conexão direta entre o dispositivo e o roteador, e os outros canais do switch não vêm pacotes que não sejam direto para o MAC address dele. Por isso que hubs são baratinhos, porque eles enviam os pacotes para todo mundo conectado sem processar nada. Mas ainda tem outro problema. De novo, MAC address é um endereço que vem de fábrica na placa de rede, mas eu posso modificar essa placa e fazer ela responder qualquer outro MAC address. Daí o switch é obrigado a mandar pacotes para mim que não eram para mim. Não só isso, mesmo meu endereço IP mudando por causa do DHCP, meu MAC address é sempre o mesmo. Então o provedor consegue saber o tempo todo com quem eu estou me conectando e registrar isso. Por isso empresas como a Apple vêm planejando gerar MAC address aleatórios em iPhones, por exemplo, para dificultar saber quem é. Na prática, se você compartilha a internet numa casa, dormitório ou sei lá, com outras pessoas, não use hubs, use switches. Não importa se você confia nas pessoas da sua casa, você não sabe se ela, sem querer, instalou um malware que colocou o PC dela em modo promíscuo e está escutando os pacotes da sua rede. Em computação, você não deve nunca confiar em ninguém, sob nenhuma hipótese. Essa é a regra número 1. Nada nunca é 100% confiável, então assuma sempre 100% suspeito. Enfim, com esses componentes básicos, você já deve entender que seus dispositivos conseguem endereços IP usando um roteador de DHCP e por isso muitos de vocês nunca precisaram configurar endereços na mão. Também já sabem que tem esse ARP que descobre qual dispositivo na rede responde para qual endereço e mantém um cache que faz o depara de endereço IP para MAC address. Sabe que todo mundo está conectado no roteador, seja diretamente via cabo de rede, via Wi-Fi, e se for cabo e tiver múltiplos dispositivos, coloca um switch para conectar todo mundo de forma mais segura. E sabe que internamente os pacotes são roteados pelo MAC address, mas se eu quiser acessar servidores fora da minha rede, eu peço para o Default Gateway, que é tipo o porteiro do prédio, para ir falar com o porteiro do outro prédio. E esse é o básico do básico de redes que você precisa saber. Mas vamos voltar, por exemplo, de acessar o YouTube. Eu acho que dá tempo de explicar como de fato me comunico com o mundo externo, fora do meu prédio. Eu falei que meu PC tem um endereço IP interno de 192.168.1.200 e eu quero assistir um vídeo no YouTube. Eu magicamente falei que ele pode se conectar, talvez no prédio vizinho, cujo endereço é 142.250.219.14. Deixa eu explicar como essa mágica funciona e ela começa na configuração do seu servidor de DHCP no roteador, onde eu configurei esse tal de endereço DNS. Isso é um servidor externo e normalmente vem o endereço do servidor de DNS do seu provedor, como o da Vivo. Eu recomendo, como primeira coisa, mudar isso ou para o servidor do Google, que é 8888, ou da Cloudflare, que é 1111.
Explicando de forma mais simples, um servidor DNS tem como única função traduzir um endereço em forma de texto, como www.youtube.com, em um endereço IP. A rede não entende nomes humanos, só entende endereços. Quando seu PC pediu um endereço IP para o DHCP, ele ganhou também essa configuração de DNS. Quando no seu PC você digitou www.youtube.com no navegador, o PC checa para qual DNS deve perguntar e vai ser para o endereço que recebeu do seu DHCP. Todos os outros dispositivos da sua casa vão ter essa mesma configuração, seja seu smartphone, seja sua Smart TV. Se eu abrir um terminal de Linux, temos o comando dig, e eu posso fazer dig www.youtube.com e volta essa tabela aqui. O que interessa pra gente é esse answer section, e eu vejo que a primeira linha é o www.youtube.com que eu pedi, e ele aponta para um registro CNAME, ou Canonical Name. Um registro CNAME diz para o DNS fazer uma nova pesquisa para esse nome YouTube, URL, Google.com. Daí volta o resto da tabela, que diz que esse domínio aponta para múltiplos registros A, com vários endereços. Registro A é o endereço IPv4, registro AAAA seria endereço IPv6, e eu já falo disso. Mas e agora? O que eu faço com esse tanto de IPs? Toda vez que você perguntar para o DNS sobre o YouTube, ele vai devolver conjuntos de endereços IP diferentes. Essa é uma estratégia do Google. Ele nunca te dá 100% de todos os registros, porque eles têm literalmente centenas de máquinas para o YouTube em dezenas de data centers espalhados pelo mundo. Ele vai te devolver alguns endereços de máquinas do data center que é geograficamente mais próximo de você. Daí seu PC recebe esse conjunto e faz um round robin load balancing. Traduzindo, ele faz balanceamento de carga, ou seja, numa aba ele vai usar o primeiro endereço, numa segunda aba ele vai usar talvez o segundo endereço e assim por diante. Assim você vai sempre caindo em servidores diferentes para balancear a sua carga. Cada servidor recebe no pacote algumas informações sobre você, como os cookies do seu navegador. Daí ele sabe que você já tinha feito login no outro servidor e te mantém logado no servidor seguinte. Para você é como se estivesse sempre no mesmo lugar, sem saber que por baixo seu PC está te mandando para toda hora para um desses outros servidores da lista. Um DNS é isso, um serviço que contém uma tabelona apontando um nome de servidor para um ou mais endereços IPs. Lembram quando eu falei sobre modo promíscuo, que alguém pode estar escutando seus pacotes na rede? Então, um provedor sempre está, entre aspas, em modo promíscuo, porque ele recebe os pacotes de todos os clientes assinantes para poder mandar para a internet. Então, ele é obrigado a receber todos os pacotes para passar para frente. Claro, se ele for honesto, assim como sua mãe na extensão, deveria só passar para frente e não escutar a conversa, mas seguro morreu de velho. E o certo é assumir que não só eles estão escutando, mas registrando e até revendendo esses dados. Você não tem como saber. Por isso se fala para nunca acessar sites que não sejam HTTPS, ou seja, cuja conexão é encriptada. Daí mesmo se alguém no meio escutar seus pacotes, não tem como saber o que está sendo transmitido. Porém, DNS normalmente não é criptografado, e antes do HTTPS ativar, o navegador precisa converter www.youtube.com para um dos endereços IP do Google, e essa pergunta para o DNS é feita em forma encriptada. Claro, o provedor ou qualquer um no meio do caminho pode só ver o endereço IP e deduzir que é endereço do Google, mas eu já estou dando a informação que é youtube.com de mão beijada, e por isso existem novas tecnologias como DNS over HTTPS ou DNS over TLS, que como o nome diz é o equivalente a HTTPS para DNS. Isso é simples de ativar, basta colocar na configuração do seu router e seu celular o endereço de um servidor de DNS que suporte DNS over HTTPS. No caso mais famoso é o 1.1.1.1 do Cloudflare. Mesmo assim, o Cloudflare é outra entidade, o Google também. Eu estaria confiando que eles não estão fazendo nada de errado, o que também é impossível de saber. Mas entre confiar na Vivo ou na Claro, hoje em dia nossa escolha é escolher o menor de dois maus. É por isso que eu pessoalmente uso um DNS caseiro, o Pi-hole. Como ele cacheia a resolução de endereços, mesmo o Cloudflare, para onde ele conecta, não sabe exatamente quando eu pedi esses endereços, mas isso é tema para outro dia. Só entenda que estamos meio expostos no setor de DNS ainda. Então, eu fiz uma longa tangente só para voltar para o assunto de NAT. Agora meu PC tem um endereço IP local graças ao DHCP do meu roteador e eu tenho o endereço IP do YouTube graças a algum DNS como o da Cloudflare. Pronto, agora eu posso fazer um pacote com origem sendo 192.168.1.200 e destino sendo 142.250.218.14. Daí eu mando o pacote para o default gateway do meu roteador TP-Link, ele por sua vez roteia o pacote para o modem na rede 192.168.15.1 e o modem manda esse pacote para a rede da Vivo.
A rede da Vivo vai enviar para a internet e aqui vem a parte de roteamento na internet que eu não estou afim de explicar, mas pelo menos eu posso mostrar. No Linux costuma ter um comando chamado traceroute e no Windows tem o comando tracert. Eu chamo então tracert 142.250.218.14 e ele vai me mostrar o caminho do pacote da minha máquina até a máquina do Google. Olha só, na primeira linha, como eu falei, vai para o roteador que é o 92.168.1.1, dele vai para o modem 192.168.15.1 que ele chamou de meu Vivo Fibra. Lá dentro da rede da Vivo ele passa por outras subredes, como esse da Telesp. Para quem não sabe, a Vivo lá por 2002 ou 2003 foi criada como a junção de várias telecoms pelo Brasil e em São Paulo a empresa original era a Telesp. Enfim, dessa rede ele passa para outra chamada Vivo Zap e aí vai passando por outros hops até no final chegar no destino. Existem vários serviços com tabelas que associam endereços IP com coordenadas geográficas de latitude e longitude. É uma estimativa, dá para chegar perto, mas eu posso mudar o endereço IP de uma máquina numa região para de outra região, ainda mais do tamanho do Google, que eles podem remanejar grandes grupos de endereços de um data center nos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo. Mas, segundo o serviço IP2 Location, ele diz que esse IP 142.250.218.14 que eu tentei acessar está em Mountain View, na Califórnia, sede do Google. Mas se eu usar esse outro serviço, como o ipapi.com, ele parece ser um pouco mais atualizado e me diz que esse endereço na realidade está em São Paulo. Isso faz mais sentido. O DNS do Google me mandou para um endereço mais próximo geograficamente de mim para ter menos hops ao longo da rota. Quanto mais perto, menor a latência, maior a velocidade. Por isso, grandes serviços como o Google tem servidores espalhados ao redor do mundo para garantir que a maioria das pessoas tenham a melhor velocidade possível. Tá ótimo, mas e agora? Como que o Google sabe para quem devolver os pacotes de vídeo? Ué, é só devolver para a origem que está registrado no pacote, não? Só que lembra, meu pacote está com origem 192.168.1.200. Dentro da rede da Vivo não tem só você, todo cliente da Vivo vai ter IP como 192.168 alguma coisa. Vira aquela situação que eu falei do vizinho pentelho que copiou o mesmo número do seu apartamento. O Google não tem como devolver a resposta para a pessoa certa com isso, e ele nem precisa, porque ele nunca recebeu esse endereço 192.168.1.200. E finalmente eu volto para o assunto do tal NAT e como não temos endereços IPv4 suficientes para todos os dispositivos do mundo. Para visualizar é a mesma coisa que um número de telefone comercial e ramais. Já pensou que dificuldade que ia ser se uma grande empresa tivesse um número de telefone diferente para cada pessoa que trabalha lá? Uma empresa com 10 mil funcionários precisando ter 10 mil números de telefone diferentes? Eles não têm. Na realidade, normalmente tem um número de telefone comercial que liga num PBX. Esse PBX roteia para a mesa da pessoa certa baseada no número de ramal. É parecido na Vivo, o NAT é o PBX, ela tem alguns poucos IPv4 de verdade, mas internamente dá tipo ramais para cada cliente. É isso que um NAT faz, no caso um CGNAT Carrier Grade, porque é um NAT gigante. Faz um teste, vai no Google e pesquise por What is my IP? Qual é meu IP? Qualquer primeiro link serve. No meu caso vai aparecer esse aqui que eu estou escondendo os últimos dígitos. Esse é o endereço IP da Vivo de saída e é esse endereço que ele carimbou por cima do meu pacote antes de enviar para o Google. E é para esse endereço que o Google vai devolver os pacotes de vídeo. Daí o CGNAT da Vivo mantém uma tabelona que mapeia que quando voltar a resposta do Google é para devolver para o modem certo que fez o pedido. E é por isso que você consegue conectar na internet e se comunicar mesmo não tendo um endereço IPv4 válido. O CGNAT faz o trabalho de enviar e devolver os pacotes para subredes corretas, literalmente Network Address Translator, ou tradutor de endereço de rede. O problema disso é que você consegue se conectar nos outros, mas os outros de fora não conseguem achar você diretamente. Para alguém de fora se conectar em você, primeiro você precisa se conectar nele para abrir uma conexão. Eu vou deixar como lição de casa, no mundo de hoje, que fazemos chamadas de Zoom, ligação via WhatsApp, outras formas de voz sobre IP ou VoIP, o requerimento é que duas pontas só conseguem se conectar diretamente se ambos os lados conseguem se encontrar na internet. Mas normalmente você e a pessoa que quer falar estão escondidas numa subrede privada atrás de um NAT de provedor. Portanto, nenhum dos dois lados está acessível. Como que se cria uma conexão ponto a ponto sem precisar de intermediários? Para isso existem formas como ICE, que é Stand Turn, e protocolos como RTP. Deem uns Googles aí de como isso funciona, eu não vou tentar explicar hoje.
Voltando ao problema de endereços IP serem 32 bits e permitirem no máximo 4 bilhões de endereços, a essa altura já era para ter acabado esses endereços. Se uma Vivo tivesse, sei lá, 100 milhões de clientes, ia precisar de 100 milhões de endereços IPv4, pelo menos. Sem contar que cada cliente tem hoje um PC, Smart TV, smartphone, então fácil é precisar de meio bilhão de endereços. Mas graças ao CGNAT, faz de conta, com um único endereço IPv4, ela poderia manter esse meio bilhão de dispositivos em redes privadas escondidas com endereços 192, 168 ou 10 ponto da vida para trás. E é assim que a gente evitou acabar os IPv4, mas isso é um paliativo. NAT ajudou a evitar o colapso da internet por falta de endereços, mas ao mesmo tempo dificultou e complicou muita coisa, como que eu falei de voz sobre IP e todo tipo de conexão ponto a ponto, como você conseguir jogar online com seus amigos. Como na prática todo mundo está escondido em redes privadas atrás dos provedores, estamos à mercê da boa vontade deles para muita coisa. E esse problema não é novo, já se falava do problema de acabar endereços desde o fim dos anos 80. Desde o começo dos anos 90 já se começou a pesquisa sobre como resolver esse problema, e já temos a solução na forma do IPv6 desde 1998. Você já deve ter visto IPv6, é um número de 128 bits. Eu venho dizendo que 64 bits é um número absurdo. Computadores modernos de 64 bits não têm barramentos de 64 bits ainda. O máximo acho que é 48 bits, que já é endereço de memória como se não houvesse amanhã, mesmo para um supercomputador. Para ter uma ideia, a maioria das pessoas hoje já acha 128 GB de RAM algo absurdo. Para endereçar 128 GB, um barramento de 37 bits seria suficiente. 2 elevado a 128 é um número tão absurdo que um ser humano normal não consegue imaginar. Imagina a superfície inteira do planeta Terra, incluindo a superfície dos oceanos, inteiramente coberta por PCs. Eu poderia ter 7 vezes 10 elevado a 23 endereços IP por metro quadrado. Consegue entender? 10 seguido de 23 zeros de quantidade de PCs por metro quadrado. Estudantes de química vão notar que esse número é maior que o número de Avogadro. Literalmente seria possível dar um endereço IP para cada molécula da superfície da Terra e sobrar. É astronomicamente grande. Na prática, isso significa que todo dispositivo em existência hoje, todo PC, servidor, smartphone, dispositivo inteligente da sua casa, como sua TV, sua geladeira, cada uma poderia ter um endereço IP único com facilidade por gerações a fio. E fazendo isso, não precisaríamos mais estar atrás de um CGNAT. Todo mundo poderia estar diretamente na internet sem intermediários, o que facilitaria todo tipo de serviço ponto a ponto, como voz sobre IP, e nunca teríamos que nos preocupar de novo com acabar endereço e ter que fazer gambiarras como NAT. O problema é que o sucesso da internet evitou que pudéssemos migrar para a melhor solução a tempo. IPv6 surgiu no calor da febre da bolha da internet do fim dos anos 90. Para a maioria da população, nem se sabia se essa tal de internet ia mesmo dar certo. Muita gente achava que era só um troço passageiro que ia morrer logo, coisa de hipster. Usar a internet no fim dos anos 90 era opcional e muita gente não estava interessada. Para dar certo, investiu-se tudo no que já existia e se sabia que funcionava, que era IPv4. Por que a gente ia se preocupar em acabar endereços se ninguém nem sabia se ia entrar gente suficiente para acabar esses endereços? Migrar naquele momento para IPv6 parecia uma otimização prematura. E para piorar, tivemos o crash da bolha da internet em 2001. Aí sim, ninguém ia investir milhões de dólares para migrar toda a infraestrutura de tudo para IPv6. Para tudo funcionar perfeito, o certo seria o mundo inteiro migrar quase que tudo de uma vez para IPv6. Senão, como que alguém com IPv4 vai conectar no servidor IPv6? Para isso foram sendo inventadas formas de migração menos agressivas, como NAT de IPv6 para IPv4. Temos NAT64, por exemplo, que permite que PCs que já usem endereço IPv6 consigam conectar em servidores que ainda são IPv4. Mas a moral da história foi essa: o inimigo do IPv6 foi o sucesso do IPv4. E vocês sabem, se alguma coisa é opcional, a maioria sempre vai esperar até a última hora. Porque eu vou gastar meu tempo para ter todo esse trabalho se todo mundo ainda vai estar usando o esquema antigo? Vou ficar no antigo também. É a lei do menor esforço. Migração para IPv6 só vai acontecer o dia que for mandatório. Tipo, os governos decidirem que ninguém mais acessa nenhum serviço do governo se não for IPv6. Mas os governos normalmente são os últimos a adotar qualquer coisa nova. Eu não esperaria muita coisa deles. Enquanto isso, a gente vive num mundo em eterna transição entre IPv4 e IPv6. Alguns provedores já suportam nativamente, alguns você pode ligar e pedir para habilitar roteamento por IPv6, mas não tem um padrão, cada caso é um caso.
Tem uma questão de privacidade também. Se todo dispositivo tiver um IPv6 estático, seria como um MAC address que nunca muda. Hoje em dia, ninguém do lado de fora pode dizer com 100% de certeza quem é você, porque só enxerga o IP público do provedor e não seu IP privado da rede atrás do NAT. Mas se for direto com IPv6, dá para dizer com certeza que veio do seu dispositivo. Por isso, sistemas operacionais como o Windows usam números IPv6 temporários para se comunicar e garantir algum nível de privacidade. Eu não recomendo desligar isso, mas veja, se eu der o comando ipconfig no meu Windows, eu vejo que eu tenho um IPv6 estático na minha placa de rede, que obviamente eu estou obfuscando uma parte, e embaixo eu tenho o IPv6 temporário, que é o que um servidor iria ver se eu conectar direto nele sem NAT. De qualquer forma, se IPv4 até dava para você decorar, IPv6 é mais difícil. Primeiro, o número é longo, então a notação para ficar menos difícil digitar foi separar 8 blocos de 16 bits por 2 pontos. Mas diferente de IPv4, onde escrevemos cada bloco no formato decimal de 0 a 255, 16 bits é um número que vai até 65.000, então ficaria longo. Por isso escrevemos em hexadecimal, onde cada dígito vai de 0 até F. Assim o bloco precisa de no máximo 4 dígitos hexadecimais. São 8 blocos de 4 dígitos hexadecimais separados por 2 pontos. Se escolher direito, pelo menos no começo, vai ter muito endereço com vários blocos de 0 no meio. Para facilitar, o protocolo permite omitir esses blocos e, finalmente, endereços IPv4 podem ser escritos como IPv6, colocando dois pontos antes do endereço escrito no mesmo formato de antes. Enfim, para a maioria, tudo isso é automático, porque o modem do provedor vem com um servidor de DHCP e ponto de acesso Wi-Fi. Então ele automaticamente te dá endereço IP, configura seu DNS e basta você se conectar no Wi-Fi que já está navegando. Mas programadores precisam saber que esses detalhes existem. Em breve, muitos de vocês vão precisar lidar com esses problemas, como conectar pessoas num app de comunicação ponto a ponto tendo que furar NAT ou implementar IPv6. E com isso, terminamos essa parte da minissérie sobre o básico de redes. Isso resume, super resumido, os capítulos de camada física, camada de data link, camada de rede e um pouco da camada de transporte do modelo OSI, com um pezinho na camada de aplicação, que é a parte mais prática de verdade e que eu devo tentar falar mais em outros episódios. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Rede caseira. Eu realmente... Central, outro dia eu explico portas. Nossa, mano, quem que tá assobiando, filho de uma puta? Imbecil, para de assobiar, caralho. Entra logo, cacete, para de fazer barulho. Caralho, para de fazer barulho. Puta que eu pariu, filha de uma puta, desgraçado, maldito. Isso a gente vive num... Enquanto isso, filha de uma puta...